Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre faço questão de abrir aqui o nosso Logcast, o podcast do portal Log News. Estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso bate-papo, do nosso portal. Obviamente que esses horários dependem da hora que você aí que nos acompanha assiste o programa. Então eu estou aqui com duas presenças importantíssimas aí do mercado de comércio exterior e logística brasileiro. Eu já vou saindo aqui apresentando os nossos convidados de hoje. O entrevistado aqui, Valdir Santos, ele que é CEO do Grupo V Santos e da Asa Express Transportadora, aqui que nós vamos conversar efetivamente da área de transporte rodoviário, e também com o Ricardo Drago, ele que é o presidente do Grupo Agesbec de São Bernardo do Campo, o nosso Porto Seco, e também vai estar participando aqui desse bate-bola. Obrigado aí pela presença. Passo então a bola para vocês para darem aí uma saudação para o nosso público, por favor. Bom, a toda a cadeia logística do comércio exterior, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como ele colocou. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar de comércio exterior, né, onde a gente conhece um pouco dessa atividade. E um dos pontos mais importantes, eu vejo 3 pilares de sustentação do comércio exterior, e um deles é o transporte de cargas, né, onde que a gente tem hoje um momento muito interessante, muito complicado, mas que o transportador de carga consegue dar um jeitinho para resolver tudo, né? Como nesse país a gente sempre consegue com um jeitinho as coisas, mas para falar de transporte de carga, eu acho que é um momento muito importante. Então, obrigado a todos vocês, espero estar contribuindo com o nosso conhecimento para que a gente consiga transportar as nossas mercadorias, né? Que sem caminhões aí o Brasil não para. Então a gente vai nessa linha com vocês aí participando desse podcast. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Da minha parte, uma honra estar com esses 2 craques aqui, Nilo, portal Logcomex, o Valdirzão aí na Asa, né, um parceiro antigo de casa. Eu fiz uma menção no nosso último Gourmet Comics, que é um pouco da história do Valdir, se mistura um pouco a história da Agesbec, e é uma honra. Só tô aqui de camarote. De fato, mas você não está entregando a idade do Valdir, não, porque a Agesbec fez 50 anos e o Valdir ele se confunde no meio do caminho ali, né? Nasceu quase no mesmo dia ali. Mas enfim, esse cabelinho branco dele aqui, a gente tem muita história. Tá certo, a Agesbec que completou 50 anos, está ainda comemorando seu ano 50, por isso aí a referência do Ricardo. Mas um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Bom, então o assunto aí é transporte rodoviário, né? A gente vai ter alguns temas aqui para estar conversando no caminho. E eu vou abrir aqui, né? A gente já abre com um tema mais polêmico, um tema mais que fala de gargalo, né? Ou seja, quando se fala de gargalo tem muito interesse no mercado. Então eu vou estar passando aqui, o tema da dificuldade da retirada de containers dos terminais de Santos. Eu conheci um diretor antigo da época Codesp, Porto de Santos, né, que chamava a administração local lá de Santos, e ele falou em uma de suas palestras que o grande problema do Porto de Santos, os problemas do Porto de Santos eram 3: acesso e acesso. Ele fez esse trocadilho lá na brincadeira e marcou para mim. Então não sei se ainda essa situação mudou, mas quem vai estar falando um pouquinho então do tema, que é a dificuldade da retirada de containers nos terminais de Santos, é Valdir, que eu já passo a palavra aí, por favor. Acredito que é um dos melhores portos aí que nós temos no Brasil, né? Está muito bem localizado, é um porto onde tem tanto na importação quanto na exportação, né? É um desafio para nós que atuamos no comércio exterior falar do Porto de Santos. Vocês comentaram sobre história, realmente a minha história é muito... Esse ano eu fiz 50 anos de atuação no comércio exterior, e é legal porque aqui comigo está o Ricardo, né, que a gente vinha conversando no carro sobre o que era o DAP, né, Depósito Alfandegário Público na época, que foi um dos primeiros porto, né, alfandegado do Brasil, lá em São Bernardo do Campo, onde eu tive o prazer de começar
as minhas atividades lá. Então, como ajudante despachante aduaneiro, depois despachante aduaneiro, e um dos pontos mais importantes foi a questão da abertura da ASA Transporte, né? Que na realidade, naquela época já se falava, né, da questão do despachante aduaneiro, que tinha uma vida curta, e um dos pontos que eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma transportadora, que pelo menos se tiver algum problema, eu vou dirigir caminhão. Então, graças a Deus não precisou ainda, algumas vezes somente precisei dirigir caminhão, mas se precisar também, a gente dirige. Então, voltando ao tema, hoje nós realmente estamos passando por um problema muito sério em Santos, que é engraçado a situação, Nilo, e Ricardo também, né? Porque com toda a automação, né, que ocorreu no comércio exterior, quem lembra, né, que para liberar uma carga no Porto de Santos gastava de 1 mês a 3 meses, né, para liberação de uma carga lá em Santos, e hoje nós estamos conseguindo fazer uma liberação de carga de 1 dia, de 1 a 2 dias aí. Então, um bom despachante aduaneiro vai por esse caminho, ele consegue fazer esse trabalho aí tranquilamente, lógico, com todo o conhecimento, para quem conhece da área. Mas falando na questão questão do porto, a dificuldade hoje para você retirar uma carga é muito grande, porque às vezes a empresa libera uma mercadoria hoje, por exemplo, que ela quer retirar esse container do porto e não consegue. Ela tem que fazer um agendamento de carga, né? Um agendamento para retirada do container, e tem terminal em Santos que está gastando de 2 a 3 dias para que se consiga a transportadora retirar um container, né? Então nós temos hoje container de 20 pés, como é o caso que eu tenho um exemplo aqui, container também de 40 pés, né? Que a gente atua hoje muito no segmento no Porto de Santos. Então é um problema muito sério, a gente tem que colocar o dedo nessa ferida aí para resolver esse problema no Porto de Santos, porque o prejuízo acaba caindo em cima de quem? Do mais fraco. E um dos mais fracos hoje na cadeia logística, por incrível que pareça, é a transportadora. A transportadora trabalha com veículos de 30, 60 toneladas, né? Para você movimentar um caminhão hoje não é fácil. Então esse é um ponto muito importante, porque às vezes você libera uma carga, liga lá para a transportadora, precisa retirar a carga urgente lá, na mesma hora. Então essa dificuldade que nós temos hoje é difícil, além do que você movimentar um caminhão de 30, 40 toneladas, né? Então a gente tem esse problema muito sério hoje no Porto de Santos, que eu quero colocar isso aqui, para que as autoridades e também as empresas que atuem nesse segmento que tomem medidas para que se resolva esse problema. Então, até o Ricardo poderia também comentar alguma coisa sobre esse assunto, porque uma das sugestões que inclusive as empresas de comércio exterior, no caso o despachante aduaneiro, sugere aos seus clientes é a remoção da carga, retirar a carga do Porto de Santos e levar para a zona secundária, né? Onde a gente fazendo essa operação, a movimentação é rápida, e também quando você libera, desembaraça a mercadoria, você consegue tirar um container no mesmo dia, sendo que no Porto de Santos nós não conseguimos fazer isso. Então passo a palavra aqui para o Ricardo, que ele pode fazer alguma consideração nesse ponto aí. Da minha parte, eu acho que é isso. Eu acho que os terminais tivemos aí uma sobrecarga, né? A mudança, a gente brinca que nós, como armazenadores, chegamos a disputar a carga com a própria transportadora, porque a transportadora virou armazém, né? Ela ficou lá às vezes no período de ineficiência, fica lá um dia inteiro, né, para tirar uma carga de um terminal. Você falou 2 dias, mas é 2 dias para você fazer o agendamento e mais um dia para você carregar. Quando não carrega, sai tarde. Então, assim, realmente eu concordo com você que a transportadora é penalizada, e a gente precisa mudar a gente precisa trabalhar na eficiência, né? A eficiência precisa ser ágil, o transportador é feita para rodar e armazém é feito para guardar. E terminal portuário é para passar, né? Então hoje a gente tem um gargalo enorme nos portos, né? Uma dificuldade até para retirada de carga. Um terminal de zona secundária, ele pode ser um grande desmistificador desse processo, porque ele consegue trazer essa carga para ser, muitas vezes, né, que a gente estava discutindo a questão de demurrage, você já está apertado com o prazo de demurrage, aí você já liberou a carga, você foi eficiente na liberação da carga, mas para você tirar o container e fazer a operação,
demora mais hoje que o processo de liberação, que é um contrassenso. Então a gente avançou muito de um lado e continuamos muito ineficientes, voltando até a deixa, né? Acesso. Então, assim, infelizmente, não, eu vou até fazendo aqui um contraponto, nós não resolvemos o problema de acesso. Olha aí. Né? Então, eu até tive agora, recentemente, numa das palestras que a gente patrocinou, onde o presidente da BTP falava que a Autoridade Portuária de Santos está capitalizada, mas ele tem um problema no viário lá na frente do terminal dele, que quase um caminhão está caindo dentro do buraco, e a autoridade não tem condição de fazer o beneficiamento desse acesso, né, que de alguma forma foi concebido lá. Isso prejudica o acesso à entrada e saída do fluxo. As questões de containers, que até pouco tempo atrás tinha dificuldade de utilização, essas normalizaram as questões de falta de containers? Você está falando da crise dos containers? Isso, a crise dos containers. Ainda também não, né? Não. E é bom colocar também um ponto importante aí, é a questão do acesso e a questão da localização do Porto de Santos também, né? Que nós temos, por exemplo, em Santos, a Lemoa, onde ficam grandes transportadoras, e ali está sendo um caos total também, porque a questão da Lemoa, por exemplo, nós temos uma questão de terminais retroportuários, né? Tem os outros terminais ali também, tem os terminais lá de vazios também, né? Então, hoje ocorre ainda no Porto de Santos a questão da devolução do container também, entendeu? Então, tem terminal que faz uma abertura para receber os contêineres vazios, por exemplo, e os caminhoneiros, né, quando chegam lá, tumultuam totalmente esses locais, porque para a devolução do contêiner precisa ter uma autorização para entrar no terminal também. E hoje nós temos a questão dos bitrens também, né? Que até agora há pouco era só um caminhão com porta-container de um container de 20 ou 40 pés. Então nós temos hoje, por exemplo, um caminhão hoje igual esse aqui, que são duas partes, né, que nós temos aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que são dois, aqui é o caminhão de carregar grãos, né? Mas os containers também são esse tipo de transporte que nós temos também. Imagine, são 60 metros praticamente de distância, né? Um caminhão desse aqui para na porta de um terminal lá, 2, 3 caminhões, e tumultua totalmente. Um dia desse lá na Lemoa, lá para você sair de dentro da Lemoa, gastou quase de 3 a 4, até 5 horas para você sair de dentro do terminal da Lemoa. Então a questão do acesso, e você saindo da Lemoa também, você indo para o centro de Santos, onde tem o BDP, que é um grande terminal também de cargas ali, estão fazendo uma obra muito grande ali na frente lá do terminal, está totalmente tumultuado. Então a transportadora de carga hoje está sendo responsabilidade por toda essa demora também da entrega, da retirada do container, e a questão que o Ricardo colocou muito bem, a questão de demurras de container, né? Demurras de container, para vocês terem um conhecimento, é a estadia de containers, o tempo que o armador ele entrega para o importador ou exportador, né? Em média isso ocorre de 7 a 10 dias. Antigamente nós tínhamos 15 dias de tempo para você, depois da mercadoria desembaraçada. Então, você desembaraçar a carga, você tem que levar o container, desovar o container e devolver o container para o armador, entendeu? Então, hoje em dia, em média, de 100 a 150 dólares por dia a estadia de um container. Então, hoje as empresas aí estão arcando com valores enormes de demurra, né? A gente vê casos aí absurdos de milhões, né? Porque um container, quanto custa um container de 5 a 10 mil dólares, né? E às vezes uma empresa chega a pagar de 30 a 50 mil dólares de demurra de container, entendeu? Isso de um container? De um container. Se ele trouxer 100... Exato, da estadia, da demora. Então, quer dizer, essa questão da demora, da devolução do container também impacta também no serviço da transportadora, que às vezes a transportadora não é responsável por esse tempo, porque às vezes ela recebe no último dia, né? Está vencendo a armazenagem, está vencendo a demurra, ele tem que sair que nem um louco para você retirar um container, que você vai ser responsabilizado para pagar a demurra e a armazenagem. Então, como é que você vai movimentar um caminhão desse tamanho
e você ter somente de 1 a 2 dias para você entregar um container, sair de Santos com um container em São Paulo e você voltar com esse container em Santos também. Então é um outro problema que sobra para quem? Para transportadora. E tem as questões de repasse, né? Porque quem paga essa conta toda, né? Exato. É o cliente, o embarcador, né? Então é uma luta constante do custo do Brasil, como o Valdir citou, até quebrando um pouquinho esse papo, né, sério, importante, mas o Brasil jogou agora num estádio construído de containers, né? 892, 792, é um número desse aqui. Eles iriam desfazer para montar em outro local com menos recursos. Lá e o Brasil, nós estamos falando isso aqui porque a gente está em plena Copa do Mundo, vocês vão acompanhar que nosso podcast hoje está acontecendo dia 7 de dezembro, então a gente vai estar dividindo com vocês. O bom do podcast aí, do nosso Logcast, é que ele se multiplica, né? Ele vai embora, ele chega ali em locais que a gente não pode imaginar, né? Que a pessoa vai repassando, vai publicando. É mais um meio de comunicação que a gente consegue chegar aí mais longe com temas importantes como esse. E até para sensibilizar autoridades aí, Valdir, e até, Ricardo, quem sabe a gente não levar esse debate, né, para um fórum mais adequado, aí, trazendo autoridades à mesa, um público para participar, com sugestões. E é legal que daqui saem temas importantes aí como esse aqui. E Valdir, até pegando então uma carona aqui, a questão dessas dificuldades aí, e já entrando um pouquinho na abordagem sobre a logística modal aéreo, modal rodoviário, existe uma migração? Mexe muito com o bolso, você tirar hoje a questão do marítimo e levar para o aéreo. Quero escutar você e o Ricardo sobre isso aí, como é que funciona? Sim, esse também é um tema importante porque hoje, com a velocidade, né, que o despachante aduaneiro hoje, a gente tem que considerar que é um dos pilares também de sustentação do comércio exterior, uma observação também, né, valorizando o despachante aduaneiro, que nesse momento a gente tem observado que os importadores e exportadores não têm dado tanta atenção ao despachante aduaneiro como era dado uns 2, 3, 5 anos atrás, né? Inclusive, com essa velocidade que o despachante faz a liberação das cargas, ele é um dos personagens mais importantes que eu vejo nesse segmento, e também como orientador também para redução de custos, entendeu? Então o despachante, ele trabalha também orientando importador e exportador como ele vai fazer a melhor operação na logística também. E essa questão do modal aéreo vezes o modal marítimo é importante porque a gente tem observado também que no aéreo, lógico, o Brasil hoje, tanto o aeroporto internacional de Viracopos como o aeroporto internacional de Guarulhos, são aeroportos aí que estão constantemente com um grande volume de cargas também, mas a gente tem observado lá em Santos que as cargas co-loader, né, e cargas soltas, cresceu muito isso. Então, em todos os armazéns hoje, você tem cargas de pequenos volumes, que está vindo por via marítima também. Que se falava antigamente? Falava que volumes pequenos, volumes menores, né, poderia vir só por via aérea. Mas só que a questão do custo do frete aéreo é muito alto. Então tem empresas que têm um volume pequeno, por exemplo, aqui, em vez de trazer esse volume por via marítima, aérea, traz por via marítima. Então foi aberta essa possibilidade de se colocar num container, por exemplo, aqui num container desse tipo aqui, que é um container de 20 pés, né? Esse container aqui se colocam várias mercadorias de diversos clientes, né, de vários importadores ou exportadores, colocam diversas mercadorias aqui dentro desse container, né? E esse container vem para Santos com preço muito baixo. Só que o que está acontecendo em Santos também hoje? Que as transportadoras têm que fazer a retirada desses volumes pequenos desses terminais também. Então você imagine um caminhão que chega num terminal desse que está lotado para ele retirar um volume de 100, 200 quilos. Então é um transtorno para ele chegar. Ele tem que entrar com o caminhão, pegar esse volume e trazer para São Paulo. Ou às vezes tem transportadora que não tem o caminhão pequeno, ele manda uma carreta. Entendeu? Ele acaba aproveitando um transporte que está lá em Santos, pega um Exato. aproveitamento de transporte. Aí entra numa fila com uma carreta de 20 toneladas para transportar um volume de 50, 100, 200 quilos. Tá? Tudo bem, isso também é mais uma alternativa que surgiu no mercado
Mas esse diferencial tem que ser constatado, porque às vezes o importador, a gente vai fazer uma visita para ele lá, fala, não, vou trazer minhas mercadorias tudo por via marítima, eu não quero mais mercadoria por via aérea, que é muito cara. E na época a gente falava, vixe, não vai conseguir fazer isso. Mas hoje a coisa mudou. Então, com essa velocidade que o despachante aduaneiro ele consegue fazer a liberação das mercadorias, porque ele faz um trabalho logístico por trás, entendeu? Então ele consegue liberar essa mercadoria em Santos. Então surgiu uma oportunidade de ter mercadorias com lotes menores vindo por Santos e lotes maiores vindo por via aérea também. Então, acho que você poderia fazer algum comentário nesse aspecto aí, talvez. Eu vou corroborar a sua fala dizendo que tem um meme que ficou comum hoje, não faça nada sem a ajuda de um profissional. Né? Acho que todo mundo escutou essa. É a mudança de ciclo e isso é extremamente real. Por isso a importância do despachante, a importância dos profissionais que estão vinculados à atividade de comércio exterior, porque é aquilo que você bem colocou. A carga, a fração era no aéreo. Né? Hoje ela migrou para o marítimo, por quê? Pelo alto custo. E você tem casos de trazer carga que seriam leves, né? No aéreo. Hoje você particularmente teve aí uma experiência junto com a gente lá de motores sendo trazidos por avião, correto? Exato, então assim, que é uma coisa surreal, você trazer motor por avião charter, né? Assim, é um pouco da dicotomia desse mercado extremamente dinâmico. Aqueles aviões maiores, né? Beluga, Antonov, lá, os não, mas isso até em cargueiros regulares. Né? Por quê? Porque você tinha o quê? A insegurança do frete marítimo. Então, assim, aí acarretou isso você ter que fazer até o absurdo de trazer cargas extremamente pesadas no aéreo. E a questão dessa colocação que você foi brilhante aí, que é a questão de você fazer as cargas fracionadas de container, né? E você vai lá fracionando também a quantidade de caminhões que você vai levar para a beira do porto. Então você vai congestionar ainda mais o processo. Você colocou também de forma muito bem colocada a questão do Alemô. Se você entrar, você não sai. Né? Então, assim, são pontos importantes que a gente precisa debater. Né? E ver alternativas. Ver alternativas. Aí desculpa, fica aí também uma sugestão, questão da Lemoa, que tem questão pública também, né? Porque a Lemoa só tem uma entrada e uma saída. Tá? Tem que ser construído na Lemoa uma saída para vir enxerta lá pela parte de trás da Lemoa. Entendeu? Quem conhece bem o Porto de Santos sabe disso. Você falou bem. Não, ele entrou na Lemoa, depende do que você não sai. Você entra e não sai. Aí eu fui tentar sair por esse caminho, não passa. Você tem um posto de gasolina num dos cantos ali, que eu achava, preciso sair daqui. Aí você para lá, tem umas barreiras de ferro, você não consegue passar. Exato. Que era o mínimo de você poder fazer o acesso direto ao Tanto se discute, né, desenvolvimento de economia, você vê a Receita Federal com os esforços fantásticos aí de modernização de estrutura, aceleração de processos, desburocratização mesmo, né? Receita a gente acompanha de perto aí, vocês são testemunhas mais do que eu até, mas e aí esbarra numas situações assim simples de falta de planejamento, né? Que você identifica aí. Por isso que a valorização dos profissionais de comércio exterior que vivem essa UTI diária tem que ser colocada à mesa. Né? Porque senão daqui a pouco nós vamos... Exato. E isso custa dinheiro. Por exemplo, às vezes a gente está discutindo um frete lá, ou algum tipo de solução logística tarifária que é tão ínfima, mas uma demurrage te consome hoje nada quase o preço do frete. Quase. Né? Então você está por um dia ou 2 dias de ineficiência. Então assim, o intrínseco ele tem que ser muito bem avaliado, porque ele é uma opção de você ter bons profissionais, empresas sadias, prestando excelência em serviço. Senão a gente está com a régua muito lá embaixo. Exato. E isso prejudica, inclusive, as condições que estão acima de nós. Como eu coloquei, é uma rodovia esburacada, é um acesso, tem que trabalhar fora de horário, né? E tudo isso custa. Né? E são desdobramentos aí. Né? Aí você vê também toda essa estrutura de transporte que incide numa manutenção gigante aí das transportadoras, investimentos em novos equipamentos. Só mais um gancho também, questão de a gente valorizar o que é transportadora, porque
a minha vivência é muito importante porque eu acompanho a nossa transportadora, inclusive a parte de manutenção dos caminhões, né? Então você pega hoje um caminhão bruto desse daqui para transportar 60 toneladas, você tem detalhes importantíssimos. Além do custo do caminhão, nós vamos estar falando um pouquinho mais adiante, a questão da segurança de você fazer esse transporte também, né? Então, só para não atravessar o assunto aí, mas voltando à questão do modal marítimo e aéreo, hoje é uma realidade que a gente tem que enfrentar e que eu vejo que não vai voltar não. Então, vai ter uma disputa no Porto de Santos entre container e carga solta. E isso, como se diz, vai estar trazendo prejuízos para a cadeia logística do comércio exterior. Principalmente para as transportadoras que precisam movimentar essas pequenas cargas, que são cargas quando chega no Porto de Santos e para liberar, tá calminha ali. Mas aí do nada vira urgente. Aí tem que tirar essa carga do porto, que eu falei, com um caminhão de 20 toneladas para retirar uma carga de 20 quilos, por exemplo. E eu vou aproveitar, deixa. Isso não é carga para estar no porto, tem que trazer para o Porto Seco. Exato. Que é uma unidade alfandegada que está fora dessa zona nervosa de operação e que tem a condição de atender de forma mais próxima ao cliente, né? Na região metropolitana, você tem a condição de atender esse pequeno nicho. São alternativas, né? Tem que estar atento. Eu acho que tem aí o olho o Valdir falou do despachante aduaneiro, tem o olho, o dedo, a mão, a inteligência, né? Hoje para se fazer processos mais rápidos e com menor custo, né? Então acho que é um caminho alternativo. E tem infraestrutura. É só você buscar a colocar essa engrenagem no motor para rodar, né? O Valdir, você falou dos caminhões, você explicou pra gente, eu também curioso aqui, a diferença do bitrem e os caminhões normais aí. Você comentou um pouquinho, como é que é essa diferença? Esse é um momento novo também para nós, para transportadores, né? Porque a questão dos caminhões, a utilização do caminhão bitrem, né, que eu coloquei para vocês, que o bitrem ele carrega 2 contêineres, por exemplo, um de 20, 2 de 20 ou 2 de 40 também. Só que um equipamento desse hoje, além de ser um equipamento de 60 metros, você tem a questão na manobra desse caminhão, por exemplo, para ele entrar no terminal, como também a questão também desses caminhões aí saírem do porto, por exemplo, eles podem utilizar na subida, o bitrem pode subir a via Imigrantes ou a via Anchieta, mas ele não pode descer com 2 containers. Isso, inclusive, está sendo debatido aí a questão da liberdade para liberar que um caminhão consiga trazer 2 contêineres para Santos. Então, quando ocorre o transporte do bitrem, ele tem que parar, por isso vindo de São Paulo para Santos, ele tem que parar no pé da serra, desce somente com um container e depois volta para buscar aquele container também. Tem exceções, logicamente, que são autorizadas, vocês podem verificar que na serra vocês podem encontrar na descida um caminhão descendo com 2 containers, mas não é permitido isso não é normal. Então nós temos autorização de um container também para transporte de um caminhão, como você tem também o transporte de carga seca, voltando a falar, que aí eu vou utilizar o baú, vou utilizar um caminhão com carroceria de madeira, tá certo? Que vai fazer outro tipo de transporte rodoviário. Então, envolve tudo isso na questão da segurança. E a questão das nossas estradas é um ponto importante, porque um bitrem desse descendo ou subindo a serra é muito perigoso, entendeu? Há um mês atrás, por exemplo, ocorreu um acidente no Rodoanel, que foram quase 40 caminhões envolvidos ali, e vários caminhões bitrem que estavam envolvidos nesse acidente. Graças a Deus que ultimamente a gente tem observado que tem caído muito também acidentes na serra devido à própria orientação das transportadoras, a questão da administração também nas manutenções desses caminhões. Então isso tem facilitado muito o transporte de carga. Perfeito. Bom, na sequência aqui a gente programou aqui alguns temas importantes, né? Valdir, já que você tocou na questão de manutenção, né? Hoje existe a questão de sucateamento aí da frota de caminhões, né? Devido ao custo muito alto para a aquisição de novos caminhões, né? Então fica assim como é que chama? O cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, queria que você desenvolvesse um pouquinho esse tema aqui,
para dividir com nossa É audiência. legal também a gente colocar esse ponto, mais uma vez, né, falando da transportadora, da responsabilidade, do custo que é um caminhão. Então, hoje, quem tem transportadora, hoje para você colocar um caminhão, por exemplo, top hoje, vai um caminhão, por exemplo, de uma Scania que está aqui, o Mercedes-Benz, ou outro caminhão desse porte, Fiat, Volvo, desse tipo, você não compra um caminhão, que é o cavalo, né? O cavalo é esse aqui, exatamente, esse aqui é o cavalo que nós falamos, né? Um cavalo desse daqui, esse aqui é um cavalo simples, né? Cavalinho, né? Mas hoje, esse era um caminhão que já não está sendo tão usado, está usando mais caminhão LS quando tem 2 eixos esse daqui. Tá ali na no carretinha caminhão, da casa. Não, Aí mostra. aqui está LS. exato, essa diferença. Esse aqui, por exemplo, é um caminhão LS, tá vendo? Caminhão LS, tá? Esse caminhão aqui é para carregar containers acima de 20 toneladas. E também esses bitrens aqui tem que ser caminhão traçado, que é um motor muito mais caro também, entendeu? Então hoje, um caminhão desse daqui, você não compra um caminhão desse daqui por menos de R$900 mil. Só isso aqui, só isso aqui. Se você vai utilizar a carreta, né, que é o porta-container, que é isso aqui, o porta-container, que é isso aqui, ó. Hoje um porta-container, só de um container de 20 pés, está em torno, só esse equipamento, em torno de R$50 mil com pneus. Se você utilizar esse para 40 pés, já sobe para R$100 mil. Se você utilizar o bitrem, tá certo? O bitrem já vai subir para quase R$200 mil. Então você praticamente, para montar um equipamento desse aqui hoje, você não gasta menos de R$1 milhão ou R$1.200.000 de reais, entendeu? Então, como é que pode, tá certo, uma empresa transportadora, às vezes os nossos clientes, né, da área de despacho, de logística, falam, tá caro demais o frete. Não pode, porque, lógico, porque um caminhão desse daqui, por exemplo, de Santos a São Paulo, consegue fazer uma viagem só de 1 a 2 dias, não consegue utilizar mais isso. Não uma viagem longa, que ele faz uma viagem longa que vai gastar uma semana, mas está dentro do custo. Ou então trabalhar dentro de São Paulo, você pode movimentar um caminhão desse, às vezes fazer 3, 4 fretes. No caso do marítimo, transporte rodoviário marítimo, ele não consegue fazer mais que um transporte desse por dia. Quando muito, se ele não ficar meio-dia ou quase metade, meio-dia só na porta do terminal para carregar. Entendeu? Então, hoje a questão, e outro ponto importante também, porque em Santos, eu vou colocar para vocês aqui, até trouxe esse caminhãozinho aqui, o famoso Jacaré, da Scania, deve ser 1970 esse aqui, porque tinha 1957, inclusive a data do meu nascimento, tinha o Scania que era o Jacaré também. Mas você vê, hoje você vê em Santos ainda caminhões desse tipo aqui circulando no Porto de Santos, que é na Praça da Fome, por exemplo, também em Santos. O Valdir aqui, abriu um parênteses, fez um artigo com essa abordagem da Praça da Fome, né, apelidada lá da Praça da Fome. Ele vai contar um pouquinho essa história, e o artigo teve uma repercussão fantástica aí, pessoal nos procurando lá para ter detalhamento, porque foi um tema que levantou a época lá, e até hoje está na mesma situação, né, Valdir? Como é que funciona lá? O que Conta acontece, pra gente. Né? Em Santos nós temos os carreteiros, né, os agregados e os viras, né? Viras, vocês entenderem bem, o vira é quando um caminhão ele sai de um terminal para outro para levar o contêiner vazio. Porque se numa transportadora, por exemplo, não pode usar um caminhão desse que custa R$1 milhão, por exemplo, para fazer uma devolução de um contêiner vazio. Você imagina que sair um caminhão desse, você vai de Santos para ir para o Guarujá. São quase 50 quilômetros, perde o dia todo. É igual na aviação fazer o bate-lata, né? Exato, quando ele volta exato, vazio, né? Tem um termo também na aviação que usa, que é o volta batendo lata, né? Então, esses caminhões antigos ainda vai no Porto de Santos. A Praça da Fome ainda tem lá. Agora você vê o que aconteceu numa época. Teve uma época que esse pessoal da Praça da Fome, os carreteiros agregados, eles começaram a ser contratados diretamente pelos importadores e exportadores. Aquela questão de baixar custo. Ao invés da empresa contratar uma empresa decente, como a nossa, outra empresa com o mesmo nível, tá certo? O que eles faziam? Pega e atrás desses transportadores, são caminhões aí antigos. E você vê caminhão antigo desse subindo a serra ainda. A questão da segurança, a questão da irresponsabilidade de fazer um procedimento desse. Então, esse pessoal
começaram a fazer esse transporte e depois eles conseguiram comprar o caminhãozinho deles. Só que eles compraram esse caminhão há 5 anos atrás e não conseguem substituir o caminhão hoje, porque não paga o frete. Entendeu? Hoje o frete de Santos, no mínimo, deveria estar custando hoje $1.000 para transportar um contêiner de 40 pés para vir para São Paulo. Entendeu? Então, hoje você pega empresas, porque você tem, não é só a questão do frete e peso, você tem questão de seguro, você tem questão da responsabilidade. Tem o custo do combustível. O combustível. Hoje o óleo diesel, vocês veem quanto é que custa o óleo diesel, por exemplo. Um caminhão hoje, ele faz 2 quilômetros com 1 litro de óleo diesel. Entendeu? Então, como é que uma transportadora pode se manter e dar um bom serviço se não tiver um bom retorno, que é um pagamento de frete decente? Entendeu? Então, essa questão da Praça da Fome é muito interessante, porque quem comprou esse caminhãozinho deve ter colocado, antigamente, a maioria das grandes transportadoras, os proprietários deles eram ex-carreteiros. Veio lá de baixo, veio comprando os caminhões e são grandes transportadoras hoje. Agora você tem terminais hoje que está começando a disputar a questão do transporte rodoviário também. É importante se falar isso daí, porque nós temos em Santos, por exemplo, terminais que têm transportadoras de carga. Então, esses terminais aí estão sendo beneficiados porque tem o transporte na casa deles, entendeu? Então, por exemplo, nós que às vezes vamos buscar um container em determinado terminal ali em Santos, a famosa janela, a gente não consegue a janela. O cliente fala, não, mas eu preciso desse container aqui em casa, aqui amanhã na minha empresa, amanhã de manhã, você não tem jeito. Não consigo, tem que pegar uma fila. Só que esses terminais que em Santos hoje tem transportadora, que inclusive isso precisa ser verificado pelo Sindicato de Santos e as autoridades também, porque está se beneficiando, porque ele tem a transportadora, e o que ele faz? Ele pega e corta a fila. Com o caminhão dele dentro do armazém, tá certo? Ele consegue dar uma prioridade e retirar o contêiner na nossa frente. Isso é até uma informação de extrema importância, porque a partir do momento que o terminal tem informação privilegiada, exato, passa a ser uma concorrência desleal, né? Totalmente desleal. Isso daí é importante a gente estar colocando aqui, porque um terminal ele não pode fazer a operação de despacho aduaneiro, de despachante aduaneiro, por exemplo. O terminal também não pode ter essa prioridade, que você colocou muito bem, de ter a transportadora dentro do terminal. Se ela tiver transportadora, tem que entrar na fila, como nós entramos. Perfeito. Porque o motorista nosso chega na porta de um terminal desse daí, e ele pega uma fila lá de 2, 3 quilômetros, entendeu? Para retirar o container. Agora, o caminhão do terminal consegue cortar aquela fila e entrar dentro da transportadora, dentro do terminal. Então, acho que é a questão do poder econômico também, né, Léo? Então a gente tem que separar muito bem isso, a questão do poder econômico. Terminal é terminal, transportadora é transportadora, Receita Federal é Receita Federal, e despachante aduaneiro é despachante aduaneiro, importador é exportador, cada um no seu negócio, entendeu? Não dá para fazer, então vamos facilitar para todo mundo. Entendeu? E aí eu vou aproveitar essa brecha para não te, desculpa, meu desabafo, não te interrompendo, mas já te interrompendo. Eu acho que essa é uma janela importante para a gente usar o OEA como um ponto de disrupção desse processo. Por quê? Porque um terminal, ele é OEA. Então ele tem alguns tipos facilidade. Não, ele tem uma prerrogativa de segurança muito forte, um regulatório muito forte. Uma transportadora OEA. E existe dentro da prerrogativa do OEA a DOCA privilegiada para quem é anuente OEA. Então, você consegue trabalhar com empresas financeiramente bem estruturadas, com bons requisitos e que prezam por requisitos de segurança, como você bem colocou, na questão dos seus ativos. E você efetivamente tem importadores também dentro da cadeia que são importadores de primeira linha. E efetivamente já existe até amparo legal de você ter uma DOCA expressa para clientes OEA. Por quê? Porque nós precisamos buscar eficiência operacional de forma equitativa. Então, uma das saídas para o setor, né, é isso, exigir dos terminais que funcione a DOCA expressa OEA. Mesmo que você talvez não seja um transportador validado, mas o seu cliente em sendo, o terminal tem que dar a prerrogativa que é disposta na concepção do projeto do OEA, né? Estou aqui fazendo só como tudo, fantástico. Temos que buscar uma alternativa.
A gente tem que buscar essa alternativa de... Mas eu entendo que o EA, lógico que no momento importante, o EA, operador econômico autorizado, mas a gente tem que considerar assim, que todos devem ser atendidos da mesma forma. Você não pode dar privilégio para uma determinada operação e os demais ficarem também desamparados na parte logística, entendeu? Era que nem antigamente nós tínhamos a famosa linha azul, lá atrás nós tínhamos despacho, DAS, para quem é mais antigo aí, despacho aduaneiro simplificado também, tá? Que eram os maiores importadores que eram beneficiados com as operações. Só que como é que fica o restante da cadeia logística? É aquela questão também. Você tem que verificar que às vezes uma empresa pequenininha, ela precisa da sua carga também, tão urgente, tão rápida, como o operador autorizado precisa também. Muitas vezes paralisações de linhas de empresas OEAs, grandes empresas, está parada lá porque depende do quê? De uma pecinha pequena desse pequeno fabricante, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente considerar também que é o seguinte, eu acho que nós temos que caminhar para o nosso comércio exterior brasileiro, como é que no mundo todo mundo, como se diz, desde que sejam idôneos, tá certo? Que a gente não precisa provar que nenhum é bandido, que é um importador pequeno que trabalha irregular, tá certo? Então hoje a Receita, com a automação toda que ela tem, com o próprio Arpia, que foi o sistema implantado, tem esse meio de fazer essa administração também. Então o que nós temos que ver é o seguinte, a parte logística, que o Nil colocou bem, o Ricardo colocou bem. O problema nosso é o Porto de Santos, que é a questão de saída e entrada no porto, a questão da travessia de Santos para o Guarujá, esse túnel ou viaduto que já construíram várias vezes, que até agora a gente não sabe onde foi construído o túnel, né? Então, mas nós precisamos de ter ações rápidas. O Brasil não pode parar, gente. A gente precisa fazer esse país crescer. Entendeu? Esse é o nosso lema, fazer com que o país seja importador e exportador também. E a roda não para, né? Tô lendo aqui, ó, você falou dos investimentos aí, dos valores, né, dos caminhões. Aí, a Volkswagen agora, dia 1º de dezembro, fez um anúncio para focar, que 2023 ela focará nas exportações, na internacionalização aí dos seus produtos, né? Então, foi um anúncio feito aí e ela quer fortalecer ainda mais essa atividade. Então, a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, ela está investindo forte. O anúncio foi feito agora recente. Falando em data também, o Valdir falou bastante aqui dos despachantes aduaneiros. Queria deixar um abraço para toda a categoria, né, Valdir? Que dia 3 de dezembro, o Sindasp, Sindicato de Despachantes Aduaneiros, do qual eu, Valdir, foi presidente por longos anos, completou aí 73 anos de existência numa representatividade fantástica aí em todo o Brasil, uma categoria de extrema importância, né, Valdir, você comentou também. Bom, vamos então aqui, algo mais aí sobre o tema aí, para a gente concluir, você queira concluir? Quanto Valdir? tempo nós temos ainda para falar? Vamos, nós temos todo o tempo do mundo aqui, mas com esse papo aqui a gente vai até amanhã. Colocar mas tem muita coisa importante, aqui, né? Se for na nossa sequência aqui, ó. Mas eu queria só aproveitar para fazer uma provocação assim. O empresariado que vive do ciclo do comércio exterior, ele é desafiado a buscar formas de alternativas. A logística, como diz, né, ela foi feita para não dar certo. Então todos nós que vivemos da parte logística, nós temos que ter alternativas, nós temos que ser empresários aguerridos no debate de vencer dificuldades, vencer tributação, né? Qual é o percentual de tributo que você tem em cima de um transporte, né? A cadeia, ela é muito desafiadora, né? Renovar um ativo, que você bem colocou, que tipo de lastro financeiro ou de apoio financeiro você tem para um processo de renovação de frota? Então, assim, há questões que são globais, como relação à crise que nós tivemos agora com a questão dos combustíveis, né? Você tomar uma carga de sei lá, 20%, como é que você repassa isso para o teu cliente? E o empresário, muitas vezes, não o repassa. Ele assume esse prejuízo para dar fôlego para que o mercado, ele ainda tem que fazer os pedidos. Muitas vezes ele está gastando no dia, para daqui 120 dias ou algum processo, receber esse capital de giro de volta com uma defasagem muito grande.
Então, assim, é um processo onde eu me insiro a esse ciclo de sermos empresários que estamos aqui predispostos a debater o mercado, evoluir o mercado, dar alternativas e não se render a ele. Por quê? Porque senão a gente efetivamente vai depreciar os nossos ativos, vai depreciar a própria atividade e é um desafio muito grande. Aproveitei essa deixa. E em especial o comércio exterior, que é a máquina. Aí se comparar os índices de desenvolvimento de qualquer país, quando você vê a setinha do comércio exterior ali apontando para cima, você pode ver que tem um PIB ali que está crescendo do lado, está participando, aumentando, oferecendo mais valor aí para a sociedade desses países aí. No Brasil não é diferente. Então talvez até uma explicação dessa dificuldade de desenvolvimento econômico se dá por conta do nosso número pequeno, né, quase insignificativo, de participação no comércio mundial, que fica ali na casa de 1%, 2% e não sai disso há muitos anos, né? Então talvez o pouco que a gente falou hoje aqui se dá ou se deve exatamente dessa dificuldade aqui. E você viu, nós conversamos aqui de pontos que com planejamento seriam tranquilamente, facilmente não digo, mas seriam solucionados, né? Com força aí, política, né? Ou mais que isso, uma força, eu posso falar aqui porque eu estou do lado de cá do balcão, uma vontade, né, política, digamos assim, uma vontade empresarial de outras partes, uma vontade de alguma entidade de classe aí, ou de alguma agência reguladora, enfim, os entes aí que administram e fazem a gestão desses processos, de pegar na mão ali, de entregar. E um outro tema aqui também que vai concluir ou fechar bem o nosso tema, nosso debate aqui hoje é uma questão de perspectivas. Aí eu vou passar de novo para o Valdir com relação ao crescimento de cargas para 2023. Aí, Valdir, o que você olha para o horizonte e você consegue identificar? Bom, antes de entrar nesse assunto, um ponto importante que eu queria considerar também, colocar, é a questão de transporte também por via ferroviária, tá? Isso daí cresceu muito no estado de São Paulo, inclusive vai uma dica para o novo governador do estado de São Paulo, que o Dr. Tarcísio tive várias oportunidades de acompanhar suas palestras, né? E eu vejo que ele tem um interesse muito grande, principalmente aqui no Porto de Santos, porque como ele é de logística, né? Então acredito que o Porto de Santos realmente tem uma atenção muito especial pelo novo governo do estado de São Paulo. Inclusive, até governador, sugiro que o senhor crie uma Câmara de Comércio Exterior do estado de São Paulo para cuidar exatamente, não só aqui do Porto de Santos, como Guarulhos, Viracopos e todas as partes de fronteiras também que nós temos aqui, e valorizar aquela questão do transporte ferroviário. Porque quem mora aqui em Santos, está acostumando agora a escutar a buzina do trem. É uma coisa engraçada, que você está ali no centro onde é a alfândega do Porto de Santos hoje, e também na própria Lemoa, onde passa o trem, é buzina de trem, mas toda hora, cada 5 minutos está lá um trem buzinando. Você tem que ficar com as janelas fechadas, porque aquela buzina do trem virou constante, aquela coisa que mostra o crescimento também da parte ferroviária, mas que agrega com a parte de transporte rodoviário também. Porque para você fazer com que as contêineres cheguem no trem, você tem que usar o caminhão para colocar no trem. Quando chega em São Paulo também, são poucos terminais que tem o desvio ferroviário também, entendeu? Então é um crescimento muito grande também que ocorreu nesses últimos anos na parte ferroviária. Então isso daí tem que ser bem observado. Nós do transporte perdemos muito o transporte rodoviário para ferroviário, mas é uma realidade que está acontecendo. Mas um complementa o outro, né? Um complementa o outro, que eu coloquei, um depende do outro. Então você tem também um outro ponto que é importante se falar também, a questão do transporte rodoviário internacional para a América do Sul também, que muitas transportadoras, são pouquíssimas transportadoras que entraram nesse segmento, porque não vale a pena, porque a questão do custo do caminhão, do transporte, risco de roubo de carga, uma série
de outras situações aí que desvalorizou muito a questão do transporte Questão rodoviário também. Principalmente nesse ponto do internacional, a troca de responsabilidade, né? Eu particularmente acompanho alguns casos em que o caminhão ficou parado lá com o motorista por algum problema, vamos lá, no Chile ou na Argentina, e o motorista está lá parado há um mês. Exato. Num terminal de meio de caminho, onde ele não tem os recursos, o cara não, né, o recurso que ele tem para uma viagem dessa é limitado ao ciclo de uma viagem mínima, mas não ficar parado ali um mês dentro de um terminal por algum tipo de situação pontual lá que estava acontecendo. Na época, acho que era por causa da pandemia, não estava entrando, o Paraguai estava fechado. Então, assim, são questões extremamente relevantes. E nas estradas brasileiras aí, nos estaduais, as questões de segurança, né? Isso aí é um... Exato. Sim, também porque uma transportadora também tem essa questão da seguro da carga, né? Porque se você passar, às vezes isso é importante colocar também, porque muitas empresas aí, posso colocar muito bem isso daqui de conhecimento de causa, que troca um transporte de uma transportadora idônea e passa por um transportador de carga que não tem seguro da carga. Entendeu? Então, às vezes, ela está correndo um risco altíssimo. Não é só o seguro do roubo da carga, tem do acidente da carga também. Sim. Entendeu? E parar uma linha de produção dela mesmo, coisa desse tipo, que tem ocorrido com frequência isso daí. Então, tem que ser bem observado. Agora, voltando no que você falou, da minha parte, assim, de considerações finais, a gente pode colocar aqui. Mas com esse viés aí, Valdir, que você contribuísse aí, qual a sua expectativa pessoal aí, pela sua experiência, para o ano que se iniciará em breve? Eu vejo uma expectativa. Nós passamos aí com toda essa questão da pandemia, né, que o mundo todo passou, mas eu vejo que o Brasil foi um dos poucos prejudicados, né, para a questão da logística também, porque o Brasil, além do que, é um país abençoado também, né? A gente observa muito um país católico, que a gente acredita muito em Deus, eu acredito muito em Deus também, e eu vejo que nós temos saídas para tudo aqui nesse país. Eu vejo que o crescimento, porque um dos pontos importantes que eu observei também, a própria pandemia, que trouxe a questão do home office também, né? Então hoje o Brasil está trazendo mão de obra aí de outros países para cá. Então, tem muitas empresas que estão, executivos que estão trabalhando aqui no Brasil, na área de comércio exterior, que estão trazendo negócios para o Brasil. Então, isso que eu estava falando, a gente tem que considerar que um país que não é o nosso, exportador de commodities, agrícola, etc., né, que nós somos hoje, mas o nosso crescimento em nível de importação, de exportação, isso quero considerar bem exportação, que é um potencial grande que nós temos aí, a capacidade da gente estar produzindo também pequenos produtos, né? Produtos que a gente possa estar exportando, não só em nível de América do Sul, e a questão da nossa especialidade, eu vejo o Brasil com uma expectativa muito grande para 2023. Eu vejo que, se não ocorrer nenhum fato novo, a gente consiga abraçar, principalmente nessa questão da Ucrânia, da Rússia, desses países onde foram envolvidos nessa guerra aí, o Brasil se aproveitar dessa oportunidade para que a gente cresça na questão da exportação. Que a importação é um momento que cada país tem, mas o Brasil, eu vejo que a expectativa nossa para 2023 é muito grande. Acredito que nós devemos passar a questão da política que nós temos aí, de acreditar que esse novo governo aí, a gente tenha condições, né, de fazer um país melhor. Eu vejo que eu falei, comércio exterior é um dos pontos de sustentações da nossa economia, entendeu? Então, a gente vê a própria balança superavitária que nós estamos tendo aí, são uma das melhores nos últimos anos. Então, eu entendo que 2023, todos nós da cadeia de logística de comércio exterior, certamente teremos um aumento de cargas expressivas para o próximo ano aqui. Muito bom. Eu, antes de passar para o Ricardo, vou colocar aqui um tempero, aqui, um combustível no assunto. É um fato de hoje, né? Exatamente hoje, a China anunciou que o fim de todas as restrições lá em função da Covid, né? Isso aí deu uma injeção de ânimo no mercado mundial. Então é um ingrediente novo aí para a abordagem final também do Ricardo sobre suas expectativas ou perspectivas para 2023.
Não, quer comentar essa matéria? Alguma coisa sobre isso? Porque para mim é realmente, o comércio é tão dinâmico que a gente tem que ficar acompanhando ele a cada segundo, né? A gente veio para cá, já saiu uma matéria nova. Não, essa questão aí eu venho acompanhando, né, a questão da China, porque é o nosso maior parceiro hoje Comercial. Entendeu? Então, eu entendo que com essa ação aí que o próprio presidente chinês tomou, devido à pressão toda, né, que está ocorrendo dentro da China, vai certamente dar outro impulso para o nosso comércio exterior também. Eu vejo que sendo administrado a questão da Covid, como foi feita e administrada no Brasil também, a questão que não podemos fechar o país, podemos fechar o mundo. Então, eu sou daquele ponto de vista também que é o seguinte, nós temos que partir para cima, gente. Não podemos ficar em casa esperando a coisa vir para cima de nós. Acho que o melhor ataque é a defesa. Certo? A defesa é o ataque. A defesa é o ataque, bem colocado. Então, nós não podemos ficar esperando, não. Infelizmente, a gente tem que partir para cima. Levando logo de consideração aqueles que são mais velhos ou aqueles que têm problemas de saúde, mas não tem jeito. Eu acho que essa questão da China foi acertada e vai trazer, sem dúvida, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, vai dar um outro resultado muito importante para nós também. Perfeito. Ricardo, por favor. Bom, da minha parte, assim, vou fazer um pouco de eco em cima da própria voz do Valdir aqui. Eu acredito que seja a oportunidade dos profissionais brasileiros e do empresariado brasileiro que está acostumado a essa zona de pressão. Nós estamos acostumados a uma inflação de 2 dígitos há anos. Os Estados Unidos está provando essa situação agora. Então, assim, esse nosso processo de resiliência trará grandes oportunidades, né? E como o Valdir bem colocou, nós temos a condição de surfar uma onda diferente para o próximo ciclo anual, desde que não aconteça nenhum tsunami no meio do caminho. E façamos o dever de casa. Façamos o dever de casa. Eu acredito aí que é uma das coisas que tem afastado um pouco o nosso melhor ânimo, é um pouco dessa ainda falta de definição do caminho político que vai acontecer, mas o capital estrangeiro só está esperando uma desculpa para vir para o Brasil. E aí eu vou fazer um pouco de eco em cima da notícia que você trouxe aqui. Você pegar uma montadora como a Volkswagen, olhando já para o mercado internacional e fazendo aquilo que nós temos que fazer desde a raiz, que é vender valor agregado. É valorizar o processo industrial no Brasil e não ser um vendedor de commodity. É trazer riqueza para o processo. É trazer riqueza para o empresariado nacional. É isso, valorizar os nossos ativos para que isso seja vendido com uma condição numeral melhor. E a questão do câmbio vai dar a condição, como você bem colocou, da gente olhar para a exportação e ter um nível de competitividade cambial muito interessante para buscar a competitividade do mundo. E eu queria, antes de fechar aqui contigo, eu queria aproveitar o momento que eu fiz uma surpresinha pro Valdir. Vamos a ela. Juntos há algum tempo, né? Não vou dizer a idade dele, não vou colocar em xeque a jovialidade até dele. Até porque exatamente isso, né? Que eu ia falar, o Valdir é um grande tenista, ponta esquerda de futebol, você não bate mais, né, Valdir? Você joga no tênis F-Cross. São Paulo está jogamos contra aqui também algumas vezes aqui, ainda está aí no tênis também, sem dúvida. É difícil acompanhar o cara sem dúvida. E em comemoração aí ao nosso ciclo de festividade, eu não poderia vir para cá sem não presentear o Valdir com essa placa dos 50 anos da GESBEC. O clap aqui das palmas, aqui depois a gente entra no arte. Que aqui muito bom. Prestigiar esse grande fantástico. Porque independente de estarmos aí, somos sempre complementares. Lê pra gente aí, por favor, Ricardo, a mensagem aí da placa. Vou deixar pro Valdir. Muito bom. A GESBEC, Armazéns Gerais, Alfandegado São Bernardo do Campo. A GESBEC, Armazéns Gerais, São Bernardo do Campo. Agradecemos ao V Santos, assessoria aduaneiros, Valdir Santos, por ser um de nossos mais valiosos parceiros, que participou dos 50 anos da história desta empresa, tendo sido um dos mantenedores do nosso legado. Ricardo Drago, diretor-presidente, São Bernardo do Campo, 15 de outubro de 2024. Muito bom. Você sabe que é legal, só uma consideração, uma lembrança também, né? Isso por volta de 1972, mais ou menos.
eu já fazia lá, ia para São Bernardo do Campo, que eu trabalhava numa empresa chamada Lisboa, comissária de despacho, uma das empresas mais tradicionais no nosso segmento, e um dos meus chefes pediu para mim a São Bernardo do Campo levar um documento lá que tinha um despachante, Amorim não faleceu, mas era muito conhecido no nosso segmento também. E eu fui levar esse documento lá no DAP, Depósito Alfandegário Público, lá em São Bernardo do Campo. E São Bernardo do Campo era uma cidade, naquela época do frio, aquela neblina lá. Continua sendo. O Fog Londrino está em São Bernardo. Aí o Amorim, né, que é muito brincalhão, virou para mim e falou, vai ali naquele motorista. Engraçado que nós somos pessoas coincidências. Era um caminhão da Scania, parecido com esse aqui também. E o motorista estava debaixo do caminhão, fazendo manutenção, alguma coisa. Ele pediu para mim, vai lá e pede documento do veículo para o motorista. Fala que o fiscal está pedindo, eu fui lá, o senhor tá. Só pude apresentar o documento do veículo. Aí o cara saiu. Quando ele levantou debaixo do caminhão, quando ele levantou já tinha quase 2 metros de altura já, né? Ah, não, pois não, eu vou. Aí ele entrou dentro do caminhão, o documento estava plastificado dentro do caminhão, entregou para mim assim, entregou um documento aqui assim. Não, tá aqui o documento. Aí o Amorim veio correndo e falou, não, é só uma brincadeira com o senhor só. Rapaz, quando eu vi o tamanho do cara, o cara saiu correndo atrás de mim, Ricardo, daquele do Agesbeck, era tudo paralelepípedo, né? Naquele Agesbeck, mas eu era bom de corrida. Tá vendo? Era à toa que era ponto esquerda. Hoje, ponto esquerda. Isso aí. Era bom de corrida. Aí no nosso segmento, aí a gente tem milhares de histórias. Um monte de história. Bom, e esse aqui é um palco para isso aqui, é um bate-papo, né? O podcast aí. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Agradeço também o seu pai, toda a sua família lá. Eu acredito que o Agesbeck hoje, que um dos melhores terminais aí que nós temos hoje de cargas de São Paulo, está muito bem localizado lá em São Bernardo do Campo, próximo às montadoras, né? Inclusive também vocês estão agora oferecendo uma nova área, não sei se eu posso falar isso também, né? De armazéns gerais lá em São Bernardo do Campo, que vai ser muito útil para todos nós que atuamos no segmento de comércio exterior. Então eu vejo o Agesbeck como um dos desenvolvedores, né, do comércio exterior brasileiro. Então, meus parabéns para vocês aí. Muito obrigado pela homenagem aí. Muito obrigado. Muito bom. Nesse clima gostoso, então, a gente está encerrando mais um Logcast, né, o podcast do portal Log News. Hoje foram temas importantes, fantásticos aqui, que daqui você vê alguns desdobramentos aí que a gente vai colocar para fora aí e vai dar eco, sem dúvida, a essas discussões aí. Ricardo, sua despedida, e Valdir, sua despedida, por favor. Da minha parte, eu acho que vou manter a provocação a você, da gente continuar esse bate-bola aí de alguns pontos. Eu acho que sempre é o que eu falo, né? Na hora que a gente está com a garganta aquecida, o tempo é curto, até pra gente não esticar muito, porque se a gente falar de comércio exterior, acho que vai uns dias aí falando no microfone aqui. E se de alguma forma, se a gente puder continuar fazendo, porque o debate é não se omitir ao debate. Né? Não é de alguma forma também achar que a gente tem a razão máxima, né? Mas tentar sempre manter o alto e bom nível dos debates, porque esta é a melhor nação, e a gente que vive do comércio exterior, a gente vive muito fora do país, não há país melhor do que o nosso. Ele é nosso, e nós, como brasileiros, amantes dessa pátria, somos os que devemos lutar por ela, para que ela seja competitiva, para que ela seja valorizada, e esse eu acredito que seja a nossa missão, como, né, de alguma forma somos hoje mantenedores de empresas familiares resistentes e resilientes, que de alguma forma colocam o suor e o sangue das nossas famílias para tentar desenvolver uma atividade econômica no país. Não se restringe a só nós, a todos os brasileiros que saem de manhã para buscar o seu pão de cada dia. Tem que ser. Nós vamos construir essa nação com debates. E a gente não pode fugir desses debates. Agradeço hoje a oportunidade de estar com vocês. É sempre bom estar com pessoas mais inteligentes do que nós. E eu tenho essa graça de estar hoje com vocês aqui. E de alguma forma espero contribuir sempre no debate de um Brasil melhor, de um futuro, deixar uma nação melhor para os nossos próximos brasileirinhos aí. Como recebemos, né? Valdir. Bom, depois dessas palavras do Ricardo, aí não dá para acrescentar mais nada, né? Só gostaria de fazer
uma lembrança a você, importador, exportador, que você valorize o transportador de carga, o motorista, e observe que para transportar 60 toneladas, 30 toneladas, 1 quilo, precisa de um profissional experiente, de um motorista, um diretor de empresa, que tenha responsabilidades não só da transportadora, mas também daquelas que tem a sua manutenção no dia a dia, que mantém seus motoristas, que mantém sempre de olho aquele pneu dentro do caminhão que está sempre sendo observado, que qualquer detalhe ali, um pneu estourado de um caminhão pode trazer prejuízos irreparáveis, não só para o caminhão, como para famílias nossas, né, que está ao lado de um caminhão. Então isso faz parte da sua obrigação também, importador e exportador. Cuidar da sua mercadoria e contratar uma boa transportadora, um caminhão em condições, o mais importante, valorizar o transporte rodoviário. Esse é um dos pontos mais importantes que eu vejo. Eu queria também mandar um abraço a toda a cadeia logística de comércio exterior, a meus irmãos despachantes aduaneiros, agradecer você, Nilo, que está sempre apoiando o comércio exterior, aqui de Campinas, né? A gente fala muito do Aeroporto Internacional de Campinas, de Guarulhos, Santos e todos os nossos lugares onde nós atuamos. Então, quero desejar a todos vocês também aí um Feliz Natal. Quero desejar que o nosso Brasil aí traga esse hexa, né? Que a gente tanto vê aí, que a nossa alegria, e eu vejo com confiança que nós vamos ganhar esse hexa aqui. O Neymar vai trazer para nós esse troféu aqui. E desejar a vocês aí um feliz ano novo também, e que 2023 estejamos juntos em qualquer lugar aí. A gente vai estar se encontrando aí. Vou estar dando uma buzinadinha para vocês aí. Falou? Um abraço a todos vocês, obrigado. E até a próxima, Nilo. Muito bom, obrigado, gente. Então, nos despedindo aqui, agradecendo mais uma vez a audiência. De novo, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você que nos acompanhou. Até o próximo Logcast, o podcast do portal Log News. Muito obrigado.